e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, eu que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra maravilhosa que nos ensina, que nos exorta, que nos leva a uma reflexão de vida e que nos leva a melhorar como pessoa, como servos do Senhor. Nos ensina, Pai, nessa noite, as Tuas verdades, e que possamos não só aprendê-las nessa noite, compreendê-las com clareza, mas mais do que isso, praticá-las. É o que eu te oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Então aqui lembremos, irmãos, que nos capítulos 24 e 25 de Mateus se encontra aquilo que nós chamamos de sermão escatológico de Jesus, né? É o que temos trabalhado esses domingos, onde Jesus fala aos seus discípulos sobre a sua segunda vinda e depois mostra a eles, por meio de parábolas, como deveriam levar a sério a sua segunda vinda. Que deveriam estar vigilantes, preparados para a sua volta, pois a sua volta acontecerá quando ninguém menos espera. Ele virá como um ladrão, diz Apocalipse. E o Senhor então contou-lhes várias parábolas, lhes ensinando a serem vigilantes, a serem preparados. E agora o Senhor Jesus conta-lhes uma última parábola, para ensinar-lhes mais uma lição a respeito da sua volta. E essa parábola é muito conhecida como parábola dos talentos. Só um detalhe, não confundamos a palavra talento aqui, dessa parábola, que vem do grego, talenton, que é uma moeda, na verdade uma medida de peso da Grécia Antiga, e depois virou uma medida monetária de circulação naquela época. Não confundamos essa expressão talento com habilidade natural de alguém fazer alguma coisa. A parábola não trata disso. Ok? Então, talento da parábola é um dinheiro, é um valor em dinheiro. Não confunda talento com capacidade natural, com habilidade natural de se fazer alguma coisa. E por meio dessa parábola, então, o Senhor Jesus nos ensina que o crente deve aproveitar as oportunidades
para servir até que o Senhor volte. Aproveite as oportunidades que Ele está te dando para servir até a hora dele voltar. E o texto aqui vai mostrar algumas maneiras de aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá para servir. A primeira maneira que nós podemos aproveitar para servir é sendo grato ao Senhor. Sendo grato. Um dos piores problemas que se passa no coração do ser humano é chamado ingratidão. Muitas pessoas, até na própria Bíblia, manifestaram esse sentimento de ingratidão em seus corações. Eu vou dar um exemplo só. A palavra fala que em Lucas, capítulo 17, de 11 ao 19, o Senhor Jesus curou 10 leprosos. Mas sabe quantos voltaram para louvar ao Senhor? Somente um. Cadê os outros 9? O nome disso é ingratidão. Somente um foi grato. Então, esse é um dos piores sentimentos que se passa no coração humano, é esse. De ser mal agradecido com quem lhe ajuda, com quem lhe dá alguma coisa. E na parábola dos talentos aqui, o Senhor prossegue falando de coisas concernentes ao reino de Deus. Tudo que o Senhor Jesus fala nessa parábola diz respeito ao reino de Deus. Por que eu falo isso? Ele começa as parábolas lá no versículo 1 do capítulo 25, se você quiser olhar. A primeira frase que ele lança no capítulo 25, no versículo 1, é: então o reino dos céus. Então, tudo que ele vai tratar nesse capítulo fala do quê? Do reino dos céus. Todas as parábolas que ele contou tratam do reino dos céus. Voltemos ao versículo 14. Pois será como? O reino dos céus, pois será como? Queridos, o reino dos céus não é lugar de ingratidão. O reino dos céus é local de corações agradecidos ao Senhor. De corações que louvam ao Senhor por tudo que Ele faz, pelas oportunidades que Ele dá, por tudo aquilo que Ele é. Por mais que Ele não me dê nada, o reino dos céus é um lugar onde eu vou louvá-lo por aquilo que Ele é, não só por aquilo que Ele pode me dar. Então ele prossegue no versículo 14, declarando que um patrão muito rico, esse patrão chama os seus servos, os seus funcionários, e dá a cada um deles uma soma em dinheiro. Versículo 14 diz isso. Um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Apesar de não estar claro aqui na parábola com palavras, mas pelo contexto, fica claro que este senhor, que este patrão, esperava que esses servos administrassem os seus bens na sua ausência. Era para eles fazerem o melhor possível com esse dinheiro para entregarem na volta aquele dinheiro multiplicado, investido em alguma coisa. Versículo 15 vai dizer: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Essa palavra partir aqui dá a ideia também de partir para um lugar distante, partir para um país estrangeiro, de modo que a viagem iria ser longa. Esse patrão ia e ninguém sabia quando ele ia voltar. Ele ia partir para um lugar distante. E naquela época nós sabemos que se partir para um país distante era uma caminhada longa, não tinha
veículos a motor como nós temos hoje, não tinha avião, não tinha nada disso. As viagens eram feitas a pé, com animais, com jumento de carga, camelos e coisas do tipo. Então, era uma viagem para outro país, uma viagem longa, de ida e para voltar muito mais. Então, esses servos não sabiam quando esse senhor iria voltar, não tinha dia, não tinha hora para a sua volta. Mas aqui o Senhor deixa claro que esse patrão da parábola, ele distribuiu os seus bens a cada servo de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, o patrão conhecia quem era quem, o patrão conhecia cada um deles. Ao que tinha mais capacidade, o Senhor deu 5 talentos. Ao que tinha uma capacidade razoável, o Senhor deu 2 talentos. Ao que tinha menos capacidade, o Senhor deu 1 talento. Cada um de acordo com a sua capacidade. Então, como já foi mencionado, talento é uma medida de peso, basicamente uma medida de peso, que se transformou em uma medida monetária, se transformou em um tipo de dinheiro. Detalhe, um trabalhador comum daquela época precisava trabalhar aproximadamente 20 anos para conseguir 1 talento. Então nós vemos que esse talento era um valor alto. Era um grande valor. Cada talento era um grande valor. Cada trabalhador tinha que trabalhar 20 anos para ganhar 1 talento, quanto mais 5. E trabalharia a vida inteira e não conseguiria ganhar 5 talentos. Então esse patrão era um patrão muito rico para dar essa quantia na mão de cada um deles. Então, deste modo, nós podemos afirmar que o patrão deu para cada um deles uma boa soma em dinheiro. Até aquele que recebeu a menor quantia já era uma quantia alta. 1 talento já era um dinheiro alto. Então, fica claro na parábola que, primeiro, o patrão é o dono de todos os bens. Ele é o dono de tudo, ele é rico para fazer isso. Aqueles que ganharam, que receberam essa quantia, eram apenas seus servos. Eram apenas seus administradores, seus mordomos. Os bens eram do Senhor. Segundo, o Senhor conhecia a capacidade de cada um, sabia quem era quem. Terceiro, o Senhor foi justo com cada um. O Senhor foi justo. Ele não deu mais para quem tinha menos capacidade, ele foi justo. Ele deu mais para quem era mais capacitado, deu menos para quem era menos capacitado. O Senhor agiu com justiça. Então não tinha motivação para reclamação, sendo que o Senhor deu de acordo com a capacidade de cada um. Não tinha por que ninguém reclamar. E uma verdade que nós temos que aprender nessa noite é que capacidade nada tem a ver com talento pessoal para se fazer alguma coisa. Capacidade não está muito relacionado a talento. Capacidade tem mais a ver com trabalho. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de um pintor. Ele estava num programa de TV pintando um quadro ao vivo, né? E o apresentador chegou para ele: vem cá, tem que ter talento para fazer esse quadro? Ele falou: não, com a técnica apropriada qualquer um faz o que eu estou fazendo. Olha lá, e o quadro belíssimo, um negócio muito bonito, muito bem feito, cheio de detalhes, cheio de técnica, né? De sombra, de luz e tal. E falou: não tem nada a ver com talento. Tem alunos meus que não tinham talento nenhum, se dedicaram, aprenderam com a metodologia correta e estão fazendo a mesma coisa que eu faço. Então, capacidade não tem a ver muito com talento, tem a ver com dedicação, tem a ver com trabalho, tem a ver com disciplina. Tem a ver com disciplina. Tem um famoso escritor chamado John Maxwell, ele escreve muitos livros para liderança cristã, principalmente. E vários livros dele, ele deixa claro isso, que o teu talento pessoal,
ele vai te levar no máximo até 20% de uma caminhada. Os outros 80% são o que então? Dedicação, disciplina, trabalho duro. É isso que leva alguém longe, não é talento pessoal. Se você for confiar só no teu talento pessoal, tu vai chegar até 20%. E daqui a pouco tu não tem mais nada para gastar. Os outros 80% é ralação, meu amigo. É dedicação, é suar a camisa. Não tem essa de talento pessoal. Então, aprendamos isso aqui. Na obra do Senhor. Talento te leva até 20%. O resto é trabalho. O resto é suar a camisa. Se eu quero aprender alguma coisa, quero aprender a tocar, aprender a cantar, aprender a pregar. Ah, eu tenho talento pessoal. Tá, tu vai chegar até 20% no máximo, confiando só no teu talento. O resto é, só a camisa. Aprende a fazer. Então aqui vai o ensinamento para todos nós. Uma coisa, queridos. Eu olhar para mim mesmo e dizer, eu sou muito capacitado. Olha como eu sou capacitado pra caramba. E outra coisa é Deus olhar para mim e dizer, esse cara é capacitado. São duas coisas bem diferentes. Às vezes nós nos achamos muito capacitados para fazer alguma coisa. Demais capacitados. Quando Deus olha e diz, vai aprender, meu filho. Você está engatinhando. Tu não sabe de nada, cara. Tu não está capacitado coisa nenhuma. Tu é um curioso. Tu é um despreparado. Eu posso me olhar e me ver grande. Eu sou muito capacitado. Deus me olha e diz, tem que ralar muito, meu filho. Está muito longe do que eu quero. Então, alguns chegam a reclamar na obra de Deus das poucas oportunidades que tem. O Senhor não me chama para fazer nada na obra. Tem tão pouca coisa para eu fazer na igreja. Querido, o Senhor conhece cada um. O Senhor sabe quem é mais capacitado e quem é menos capacitado. Por mais que eu me ache muito capacitado, aos olhos de Deus pode ser que eu não seja. Então, muitas vezes, Deus vai me dar aquilo que eu tenho condição de trabalhar com aquilo. Ele não vai me jogar algo que eu não tenho preparo nenhum para resolver. Porque Ele sabe até onde vai a minha capacidade. Então, o Senhor conhece a gente até mais do que a gente mesmo. A gente pensa que é muito capacitado. Mas Deus olha no fundo do coração e diz, tu é um menino. Você tem que amadurecer muito. Você tem que aprender muito. Então, ao invés de murmurar com pouco que nós fomos chamados para fazer na obra de Deus, nós devemos agradecer por esse pouco. Agradecer, fazer o melhor, fazer com excelência. Mas Deus me chamou só para ficar ali na recepção. Faça com excelência. Agradeça a Deus por essa oportunidade. Eu tenho que limpar a igreja. Agradeça a Deus pela oportunidade de fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa. Há muito tempo atrás eu fui chamado para participar de um congresso, Igreja com Propósito, aqui em Belém. Eu era novo na igreja ainda, estava há pouco tempo, fomos chamados para lá, eu e alguns outros irmãos. E ali naquele congresso nós trabalhamos e fizemos de um tudo, desde lavar banheiro, a pregar cartaz, a montar as pastas dos congressistas. Fizemos de um tudo sem reclamar. Aquilo foi uma experiência ímpar para a minha vida. De lá lavar banheiro mesmo e estar lá. Não, ninguém morreu por causa disso. E fizemos com alegria, fizemos tranquilos. E ninguém morreu por causa disso. Nós aproveitamos a oportunidade que Deus nos deu. Mas tem gente que já quer chegar na igreja e já quer chegar de paraquedas, né? Por cima. Não quer subir os degraus da vida. Já quer chegar no último degrau.
Não é assim que funciona. Então sejamos gratos ao Senhor por cada degrauzinho que temos que subir. Senhor, muito obrigado. É um degrauzinho? Estou lá embaixo, mas glória a Deus. Se eu fizer bem feito, amanhã eu posso estar lá em cima. Então é isso, seja grato ao Senhor. Esquece quem está lá em cima, no degrau de cima. Faz o teu aqui embaixo. Faz o melhor que você pode. A segunda maneira de nós aproveitarmos as oportunidades de servir é exatamente isso, é fazendo o melhor que nós podemos. Faça o melhor para Cristo. O Senhor prossegue falando da sua parábola, mostrando que cada servo agiu diferente com aquilo que recebeu. Nos versículos 16 ao 18 aí, se você quiser olhar na sua Bíblia, ele vai dizer: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles. E aconteceu o quê? Ganhou mais? Mais 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera apenas 1, saindo, fez o quê? Abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Colocou num buraco o dinheiro. Então os servos que receberam a maior soma em dinheiro, que recebeu 5 e que recebeu 2, fizeram o melhor que eles podiam fazer. Trabalharam com a quantia que lhes foi dada, para que multiplicasse o valor. Eles tinham plena consciência de que mesmo que o patrão demorasse a voltar, que a viagem fosse longa, em algum momento ele ia voltar e ia prestar conta desse valor. Então eles fizeram aquilo que era o melhor possível, investiram aquele dinheiro, negociaram, duplicaram aquela quantia. Eles não olharam para quanto era o valor. O que era 5, multiplicou. O que tinha 2, também multiplicou. Não era a quantia que importava, mas o trabalho deles em multiplicar o dinheiro que era mais importante. Eles fizeram. Então, primeiro, eles se colocaram no lugar de servo. Eles foram obedientes ao Senhor. Segundo, eles compreenderam que o dinheiro não era deles, o dinheiro era do Senhor, e em algum momento eles iam ter que prestar conta desse dinheiro. Terceiro, eles fizeram aquilo que foram chamados para fazer. Quarto, eles aproveitaram a oportunidade, em vez de ficarem reclamando de fazer corpo mole, eles aproveitaram aquilo que lhes foi dado e foram trabalhar em cima daquilo. E conseguiram muito mais. Mas o terceiro servo, esse aí não trabalhou, esse aí não multiplicou a quantia, ele achou mais cômodo, mais confortável fazer o quê? Enterrar o dinheiro. É muito mais confortável fazer isso. Devido à demora do Senhor, talvez ele deve ter pensado: Senhor, não volta mais não, vou enterrar isso aqui, não vou multiplicar nada, não vou investir nada. O Senhor não volta mais não. Ou talvez ele tenha achado injusto. Poxa, mas o Senhor deu 5 para o fulano, deu 2 para o cicrano, você me deu 1. Isso é injusto. Não tem pessoa que pensa assim? Esse patrão é muito injusto, só me deu 1. Como é que ele dá 5 para aquele e dá 2 para aquele outro? E para mim só é 1. Eu não vou trabalhar em nada, vou esconder esse dinheiro. Chateado da vida. E resolveu então fazer dessa maneira. Então, a sua frustração, esse sentimento de que foi injustiçado pelo Senhor, talvez tenha levado ele a tomar a pior decisão que ele poderia ter tomado. Enterrar aquilo que o Senhor confiou na sua mão. Não trabalhar, não mostrar serviço com aquilo que ele tinha. E seja como for, eu não sei qual foi as motivações do coração desse servo.
Mas o que interessa é, ele foi negligente. Ele negligenciou aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Ele cometeu, queridos, o pecado da omissão. Omissão é pecado, você saber o que tem que fazer e não fazer. Ele cometeu o pecado da omissão. Sabe o que deve ser feito, mas pela preguiça, pelo comodismo, não faz. Então, ele não fez nada com o talento que recebeu da mão do Senhor, não foi agradecido pelo talento que recebeu da mão do Senhor, não se esforçou com o talento que recebeu da mão do Senhor. Então nós notamos, cada um faz, né, de acordo com aquilo que está no seu coração. Não é a quantia que interessa, mas é o que está no coração de cada um que interessa. Então, existem muitos hoje na obra de Deus, na igreja, que se sentem injustiçados com aquilo que o Senhor lhes dá. E muitos, por pensarem assim, acabam paralisando na obra com esse pensamento. O Senhor me deu tão pouquinho para fazer que eu não vou fazer nada. Olha aquele ali, rapaz. Deus deu para ele já para cantar, para pregar, para ensinar. Deus me deu só isso aqui para fazer. Isso aqui eu não vou fazer não. É o sentimento de se sentir injustiçado, de coitadismo. Coitadinho de mim, só ganhei um. Não vou trabalhar. Muita gente pensa assim. Então devemos compreender que a omissão é pecado. Por isso não devemos enterrar aquilo que o Senhor coloca em nossa mão, seja por qual motivo for, não enterre o que o Senhor coloca na tua mão. Devemos compreender que o Senhor é dono de todas as coisas. Salmo 24, versículo 1 diz isso. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O Senhor é dono da obra, o Senhor é dono das oportunidades da obra, e nós somos apenas seus servos, chamados para cuidar do que é dele, da melhor maneira possível. A obra é dele, quem chama é ele, somos servos dele, o dinheiro é dele. Nós apenas tomamos conta do que é dele. E que aprendamos a fazer o melhor possível, da melhor maneira possível. Devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá para servir e fazer o melhor que pudermos. Fazer o melhor, seja o que for que você foi chamado para fazer. É para lavar o banheiro da igreja? Faz o melhor, querido. É para ensinar? Faça o melhor, ensine da melhor maneira possível. Não seja negligente para fazer as coisas de Deus. Faça com carinho. Faça com amor. Faça com dedicação, com esmero. E não reclamando, não murmurando. E não se achando coitadinho, que você merecia mais. Faz o melhor que você pode para o Senhor. Não importa o tamanho do serviço, ou qual seja o serviço. Façamos tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória dele. Seja o menor serviço que for na igreja. Seja limpar uma cadeira na igreja. Faça para a glória de Deus. Faça o melhor. Faça a melhor limpeza de cadeira que você já fez na sua vida. Mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo? Tu acha que ninguém está vendo? E a terceira maneira de nós aproveitarmos as oportunidades para servir é cientes de que nós teremos que prestar contas. Você está ciente disso? Um dia a gente vai prestar conta de tudo que nós fazemos. A parábola aqui prossegue. E é chegada a hora que o patrão daqueles servos retorna da sua longa viagem. Versículo 19 diz isso.
depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Esta volta do Senhor indica que a hora da prestação de contas chegou. Cada um daqueles homens deveria apresentar ao Senhor, dar conta daquilo que tinham feito. E assim foi feito. E nós percebemos aqui pela parábola que aqueles que fizeram aquilo que era correto, aqueles que multiplicaram o dinheiro do Senhor, eles chegam para o Senhor sem medo. Você pode ler a parábola aí. Aqueles que duplicaram a quantia se apresentam sem problema nenhum. Aquela história, quem não deve não teme. Eu fiz o que era correto, por que eu vou temer? Então nós notamos que os dois primeiros chegam, se apresentam e está tudo tranquilo. Os versículos 20 ao 23 diz isso. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O camarada chegou lá, está aqui, tu me deu 5, multipliquei, está aqui mais 5, sem problema. Quem não deve não teme, está aqui, fiz o que era correto, fiz o combinado, está aqui. E o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Ó. E o segundo, a mesma coisa. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, tanto aquele que recebeu 2 como aquele que recebeu 5 foram elogiados pelo Senhor. Elogiado primeiro pelo caráter deles. Servo bom. É um caráter bom, uma natureza boa. É uma pessoa honrada, uma pessoa confiável, uma pessoa honesta. É um servo que sabia que o dinheiro não lhe pertencia e que devia fazer o melhor para o seu Senhor. O caráter dele é um caráter bom de fazer o que é correto. Fiel é alguém que é correto nos seus negócios, que cumpre aquilo que foi acordado. Isso é fidelidade. Nós fizemos um negócio e o camarada vai cumprir exatamente aquilo que foi feito o acordo. Nas datas certas, nos prazos corretos, os valores corretos. Fidelidade. Eles se empenharam, labutaram para fazer aquilo que o Senhor havia mandado que eles fizessem. E apresentaram para o Senhor o quê? Um excelente resultado. Duplicaram o que o Senhor havia dado. E o Senhor também lhes elogia pelo que eles fizeram. Vocês foram fiel no pouco. É evidente que a quantia que eles pegaram não era pouco. Como eu já falei, era um valor muito alto. 5 talentos era um valor altíssimo, 2 talentos também era um valor alto. Mas perto daquilo que o Senhor tinha para entregar para eles, aquilo lá era irrisório. Vocês foram fiel no pouco, entre aspas, porque não era pouco, mas sobre o muito, eu vou colocar vocês. Eu vou confiar a vocês muito mais do que 5 talentos. É 50, é 100, é 200. Não é 5 não. Então eles ganharam a confiança do Senhor. O Senhor passou a confiar neles e diz: olha, sobre muito eu vou colocar vocês. Eu tenho muito mais do que 5 talentos. Eu vou confiar na mão de vocês agora muito mais.
E o Senhor encontrou nesses dois verdadeiros servos, dispostos a trabalhar para o seu Senhor, a trabalhar de coração. E é por isso que eles caem na graça do Senhor. Eles trazem alegria para o coração do Senhor. É isso que ele diz: entra no gozo do teu Senhor. Na versão King James diz: entra e participa da alegria do teu Senhor. É como se o Senhor, ao voltar, desse uma festa. E para esses dois ele diz: ó, participa da minha festa. Se alegrem comigo. Comam, bebam junto comigo. Vocês alegraram o meu coração. Fizeram aquilo que era o certo. Mas o mesmo não ocorre com o terceiro servo. Ele havia recebido um talento, enterrado esse talento. E assim que ele vê o Senhor, diferente dos outros dois, os outros chegam, confiadamente, porque sabiam que estavam corretos. Mas esse que, quando ele vê o Senhor, ele começa a se justificar. E quando a pessoa muito se justifica, é porque está devendo alguma coisa. Quem muito se justifica é porque tem alguma coisa errada para esconder. Então ele começa a dizer ali no versículo 24 e 25, chegando por fim: o que recebera um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, olha lá, já começa com a conversa fiada, Sabendo que tu és homem severo, que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhaste, receoso, eu escondi o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ele já começa se justificando. Olha, ele faz, parece como Adão fez. Adão agiu da mesma maneira. Quando o Senhor chama Adão para se explicar pela sua desobediência, o que o Adão faz? Indiretamente, Adão põe a culpa no Senhor por ele ter pecado. É muita audácia do cidadão fazer isso. Indiretamente, Adão culpabiliza o Senhor quando ele fala, em Gênesis 3,12, ele vai dizer: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Foi tu que me deste, Senhor, a culpa é tua. Olha a audácia do cidadão. Covarde. E esse terceiro servo faz a mesmíssima coisa. Senhor, a culpa é tua, porque tu és homem severo. Porque tu és mau, porque tu és rigoroso, tu és injusto. E eu com medo fui lá e enterrei o talento. Covarde. Ele fala que o Senhor aqui age, parece Faraó. Tu semeias onde não plantaste. Tu cobra aquilo que tu não deste. Ele fala isso para o seu Senhor. E me lembra de Faraó. Faraó, quando pede para os hebreus fazerem a mesma quantidade de tijolos, não dando a palha para eles queimarem, ele faz isso. Ele semeia e cobra aquilo que ele não deu. Eu vou cobrar de vocês, mas eu não vou dar nada para vocês. Se virem. Ele acusa aqui o Senhor de fazer isso. Olha, tu semeias, tu queres escolher onde tu não plantaste. Isso é uma acusação seríssima que ele faz para o seu Senhor. E o que esse homem diz pesa contra ele mesmo. As palavras dele pesam contra ele, porque vão revelar toda a maldade que está no coração dele. Primeiro, ele não assume os seus atos. Ele é covarde, ele não assume aquilo que ele faz. Ele põe a culpa da sua negligência no Senhor. A culpa é tua. É o Senhor que é perverso, é o Senhor que é cruel, não tem compaixão, por isso
eu enterrei o talento, a culpa é tua. E que o Senhor vai dizer, sabendo que és homem severo, que ele diz, né? Que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. A culpa é tua, Senhor. Mas lembremos que o Senhor dessa parábola, ele agiu com justiça, quando ele dá para cada um, bem no começo lá, de acordo com a sua capacidade. Então, primeiro, o Senhor é justo. E não é isso aqui que esse servo está dizendo, tu és injusto, tu és mau. O Senhor é justo, ele deu para cada um conforme a sua capacidade. Então, primeira coisa, o Senhor é justo. Né? O Senhor não colhe aonde não foi semeado. Sabe por quê? Porque o dinheiro era dele. Ele semeou, sim, ele deixou o dinheiro na mão deles. Ele semeou. E mais uma vez o servo aqui foi mentiroso. Quando ele fala, tu quer escolher onde tu não plantaste. O Senhor plantou, sim. Porque o valor que eles pegam é da mão do Senhor. É dele o dinheiro. Ele está semeando ali. Então esse servo ele é primeiramente covarde e segundo ele é mentiroso. Está acusando falsamente o seu patrão. Muito sério isso. Terceiro, ele é um servo que não faz absolutamente nada com aquilo que o Senhor lhe deu. O que ele mostra no final é o fruto da sua negligência, o fruto do seu comodismo. E ele ainda chega para o Senhor como se fosse uma coisa maravilhosa que ele está fazendo. Olha, Senhor, toma aqui o que é teu. Parece que faz grande coisa. Tem enterrado o talento. E ao invés, lógico, de elogios, ele recebe do Senhor o quê? Uma reprimenda do Senhor. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Mal porque a natureza do coração dele era perversa, ele era mau por essência. Ele é aquele que não assume as coisas que faz, ele é perverso. Ele é covarde. Ele acusa o Senhor de maneira falsa, é mentiroso. E o pai da mentira é Satanás. Servo mau que você é perverso, você tem um coração ruim por natureza. E negligente, você é desleixado com a obra. Você não se dedica naquilo que você faz. Por isso você enterrou o talento, porque é preguiçoso. Não quer trabalhar para multiplicar aquilo que o Senhor dá, como seus companheiros fizeram. Então olha lá, perverso, mentiroso, preguiçoso. É isso que ele é. E o Senhor, ao invés de demonstrar confiança por ele, porque não tinha mais confiança, ele expõe a sua negligência e a sua mentira. Como? Nos versículos 26, parte B, e versículo 27. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Ele está dizendo, tu é um mentiroso. Se tu sabias que eu sou tão severo assim como tu dizes, o mínimo que tu podias fazer é colocar no banco o meu dinheiro para correr juros. E eu pegar esses juros no final.